Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 5. É uma mensagem que o nosso apóstolo já pregou aqui, saindo da Babilônia. E nós vamos repercutir esta mensagem sob um viés da graça de Deus, do nosso testemunho ou da unidade da igreja, a importância. Diz assim o apóstolo São João, inspirado pelo Espírito Santo: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 3: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Versículo 5: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Oremos ao Pai por esta palavra poderosa. Espírito Santo de Deus, o agente profético da igreja, aquele que revela, que traz a inteligência espiritual aos nossos espíritos, que revela a importância do nosso chamado, a razão da nossa esperança e o objeto, a causa, a origem da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito de Deus, que esta palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de separar juntas e medulas, espírito e alma, que é apta para revelar os intentos do coração, que a tua palavra, Senhor, possa trazer a manifestação desta autoridade, deste chamado que nós temos em Cristo Jesus, para que possamos andar de modo digno desta santa vocação, para a glória do teu nome. E o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, Bispo Kim. A Deus toda a honra e toda a glória. Muito obrigado. A mensagem profética do Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro. E ela nunca esteve tão contemporânea quanto hoje. E eu peço por gentileza que você atente para o que será ministrado hoje, porque esta é uma noite pastoral. É uma noite onde receberemos o pão fresco, que alimenta, que nutre o espírito, que traz vigor, que renova as nossas forças. Tão perfeita ao vermos os eventos, o registro de eventos históricos, a perseguição sofrida pela igreja por parte do Império Romano, na época em que João estava exilado e que ele recebeu a revelação do Apocalipse. A igreja sofria uma grande perseguição por parte do Império Romano. Então nós vemos as palavras proféticas de edificação,
de exortação, de consolo às 7 igrejas da Ásia, que representa a igreja na sua totalidade, tanto de épocas passadas, quanto esta agora que nós estamos vivendo, e o tempo futuro, no que diz respeito ao retorno de Cristo para a celebração das bodas do Cordeiro. No tempo presente, e é a isto que nós vamos nos ater, a este tempo presente, onde a grande meretriz, Babilônia, o sistema religioso promovido por Roma, que seduz as nações com seu vinho forte, embriagante, que atordoa, na tentativa de seduzir também os eleitos de Deus com esse vinho atordoante. Mas a igreja, conforme nós temos aprendido neste altar com o Espírito de Deus, através da instrumentalidade do nosso apóstolo, a igreja é chamada a não ser cúmplice das suas obras, a não ser participante, porque se ela for participante das suas obras, ali os flagelos também se manifestam, mas a igreja não é chamada para isto. A igreja é chamada para anunciar a verdade da graça de Deus. O evangelho que liberta da mentira, da idolatria e de todo o sistema que produz lucro. Porque quando João fala que ela é a mãe, a grande meretriz, significa que ela tem as suas filhas, as suas dissidentes, sua reprodução. E meretrício importa em quê? Em lucro. Logo, a verdadeira vocação dos eleitos e os seus chamados, o nosso chamado, pelo qual Deus nos capacita a andarmos pelo caminho santo, a entrarmos pela porta estreita, a andarmos pelo caminho estreito, porque nós sabemos que Deus é conosco. Então, amados, Babilônia não é apenas a Babilônia escatológica, mas também a temporal. O mundo como centro de sedução em qualquer época. E o nosso apóstolo, ao se comunicar comigo, através do e-mail, quando eu submeti a mensagem, todas as mensagens que nós pregamos, nós submetemos à supervisão apostólica. E ele disse: bispo, todos os altares da igreja evangélica deveriam ecoar de forma contundente, denunciando esse sistema lá fora romano de meretrício espiritual, porque esta foi a razão da reforma protestante. O fator religioso, ou seja, a venda de indulgências, que é o perdão de pecados a um determinado custo, e também político, mercantilista, a dominação dos povos através da monarquia, promovendo o quê? A Igreja Católica como a unidade do mundo cristão. Era assim que eles submetiam os monarcas das suas épocas a passarem todas as suas decisões através do papado. E ainda hoje, esse sistema romano predomina. Todos os chefes de estados, ao serem eleitos, precisam ir a Roma, submeter-se a este vinho embriagante. Por isso, amado, Babilônia é símbolo da rebelião humana contra Deus. Nosso apóstolo falou de Nimrod e a Torre de Babel. É o gênero humano insurgindo-se contra a soberania de Deus. É por isso que o nome aqui, quando João retrata, está gravado na sua testa, porque é algo do gênero e da mentalidade humana.
Logo, vemos também o contraste da igreja apóstata e da igreja verdadeira. A virgem pura do Cordeiro e a cidade da luxúria e covil de demônios, em contraste com a nova Jerusalém, que é a cidade santa de Deus. Portanto, Apocalipse capítulo 18, versículo 1, o evangelho da graça de Deus proclama os seus decretos. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Somente o evangelho tem esta glória e tem esta luz, para que com autoridade anuncie os decretos de Deus, proclame as virtudes deste reino que é inabalável. Portanto, o contraste entre a igreja apóstata, versículo 2, Joás, coloca lá. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou. Olha o que a igreja apóstata é: covil, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Por quê? Porque ela se insurgiu contra a verdade de Deus. Ela profanou a verdade do evangelho, a sã doutrina, inserindo na sua prática de culto a adoração e a intermediação de ídolos, o sistema idólatra. E todos nós sabemos que Deus odeia e abomina idolatria, porque a glória dele, ele não divide com nenhum ídolo, com ninguém. Deus não abre mão da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença. Agora, glórias a Deus. Você quer louvar a Deus? Deus seja louvado. Aleluia. Agora, olha a igreja do Cordeiro. Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A igreja verdadeira é tabernáculo de Deus, é morada de Deus, ou seja, é a presença de Deus em meio a um mundo que jaz no maligno, mas a glória de Deus está pública e notória através da verdadeira igreja, porque ela revela, ela evidencia a sã doutrina, a palavra da verdade. Por isso que a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, não daquele Deus que está pendurado no crucifixo, ensanguentado, não. Mas aquele Deus que está assentado num trono, que tem os seus cabelos brancos como a lã, que tem os seus olhos como chamas de fogo, que está assentado num trono de glória, que os seus pés é como o bronze polido, é tanta luz como um latão reduzente, e da sua boca sai uma afiada e aguda espada de 2 gumes. Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, aquele que era, que é e que há de vir, que está aqui entre nós. O tabernáculo de Deus está aqui montado. O tabernáculo, a glória do Senhor está aqui. Então, amados, esse é o contraste. Agora, o sistema religioso é um sistema religioso, político, humano,
Tudo isto resume-se em ser anticristo, que levou o mundo a uma devassidão moral, espiritual e econômica. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Tudo isto é um sistema que é contra Cristo, que é anticristo. Romanos capítulo 1, versículo 22, o sermão hoje é um sermão textual, ou seja, existe um texto base, e dentro deste texto você vem descortinando a palavra da verdade com o auxílio de outros textos na própria palavra. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis. Hoje nós vemos não somente o ídolo humano ali representado, mas há determinadas nações que os animais são sagrados, são considerados como deuses, como por exemplo Ganesha da Índia. Transformaram, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus corruptível. Eu me lembro que quando Moisés teve um encontro com Deus no monte, ele virou e disse: olha, eu quero te ver, Senhor. E Deus falou assim: olha, você me pediu uma coisa praticamente impossível, porque ninguém que é humano consegue me ver, porque ele habita em uma luz inacessível. Então Deus virou para Moisés e falou assim: para você não ficar triste, eu vou ficar de costas e você me verá de costas. E foi o que aconteceu. Deus se virou, Moisés viu, e ele teve que usar um véu, porque a glória de Deus era reproduzida nele. Isto na lei de Moisés. Na graça, aquele Deus que somente poderia ser visto de costas, tamanho a sua glória e a sua virtude, ele esvaziou-se da glória que lhe era, saiu do trono, assumiu uma forma humana, e João, ele disse: vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. O Deus que antes era inacessível, hoje está acessível a toda a sua igreja, a todos os seus eleitos. Ele está em nós, o seu tabernáculo está entre nós. Ele se chama Jesus Cristo. Na graça. E tem mais, da sua plenitude, eu e você temos recebido graça sobre a graça, graça sobre excelente. Paulo fala: se o ministério da lei, que era um ministério de condenação e morte, teve glória, quanto mais o ministério do Espírito, porque a glória é sobre excelente. Ou seja, Deus tem virtudes a manifestar através da igreja, amado. Nós somos esses porta-vozes de Deus. Versículo 24, Joás. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Há pessoas que dizem assim: Deus não existe. São os deístas. Os deístas, eles acreditam em Deus, mas eles dizem que Deus não participa de nada da sociedade deste mundo aqui. E isto não é verdade. Deus entregou tais homens à imundícia.
são aqueles que tropeçam na palavra, já dizia Pedro, porque para isto foram postos. E ele diz, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25, pois a razão, a causa de tudo isto, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, amados, a igreja tem um chamado, versículo 4, a sair desse sistema babilônico de Roma, do mundo, apartando-se do mal e da falsa religiosidade. Ouvi outra voz dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nós não somos mais filhos da desobediência, conforme em outro tempo atrás, antigamente. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, não está aí não, Joás, fica aí. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nós que antigamente fazíamos a vontade da carne, éramos por natureza filhos da desobediência, mas hoje temos um chamado santo, temos uma santa vocação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus agir. Na quarta-feira, quando eu preguei, por misericórdia de Deus, sobre a visão da fé que revela o poder de Deus, a mensagem estava apoiada sobre 2 pilares. Um coração que reconhece que Cristo habita nele pela fé, portanto, tem que se andar no Espírito, para que a fé, que é este dom poderoso, evidenciado através de atitudes concretas, de um nascido de novo, que produz muito fruto, e aí o poder de Deus vem e se manifesta. Sem santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor agir. Eu me lembro quando Josué disse para o povo, olha, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então a razão do nosso comportamento, da nossa conduta, é reproduzirmos a Cristo totalmente e inteiramente. E nós temos um exemplo, você pode ver aí na sua apostila o exemplo de Abraão. E antes de você entender o exemplo de Abraão, eu queria contar para você o que é a Midrash. A Midrash dos judeus estuda o significado dos textos bíblicos. O que é que está por detrás daquele texto? E na Midrash dos judeus, eles dizem o seguinte, Abraão é filho de Terá. Você pode anotar na sua apostila aí, Josué 24, 2-3. Terá, pai de Abraão, era idólatra. E a Midrash, ela diz o seguinte, que um dia, Abraão, a pedido do seu pai, Terá, que tinha uma grande loja de ídolos, era ídolos que não acabava mais. Era uma idolatria só. E lá tinha um grande, com um machado enorme. E o pai de Abraão, Terá, falou, olha, isso aqui dá muito lucro para a gente. O meretrício, ele produz o quê? Lucro, amado. É um negócio. Então, Terá falou para Abraão, você hoje, porque você tem que me suceder, você hoje vai tomar conta da loja. Ouviu? Faça tudo bonitinho como o papai te ensinou. E Abraão olhou assim e falou, tá legal. Amados, Abraão quebrou todos os ídolos.
porque ele já não suportava mais aquilo, já era o chamado de Deus ecoando no seu coração. Só sobrou um, só um que sobrou. Chegou no dia seguinte, Terá entrou dentro da loja, ficou horrorizado. Meu Deus! Que é isso que aconteceu aqui, Abraão? Por que está tudo despedaçado? Por que está tudo quebrado? Aí Abraão virou e falou assim: ô pai, está vendo aquele grandão ali, com um machado desse tamanho? Aí Terá, sim, o que tem? Ele ficou irritado com os outros e quebrou todos eles. Aí Terá olhou e falou assim: Abraão, você acha que eu sou algum estúpido de acreditar nisso? É apenas um ídolo. Aí Abraão virou e falou assim: então por que nós temos que servir e adorá-lo se é coisa de estúpido? E agora você vai entender porque Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai dela, Abraão, retira-te de Babilônia, de Babel. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amados, quer ver a bênção se manifestando na tua vida? Quer ver a glória de Deus agindo a seu favor? Não se misture com Babilônia. Não se meta com aquelas reuniões de meretrício que as pessoas querem lucrar ao custo das ovelhas. Às vezes é através de uma água ungida e poderosa, se bem que agora estão colocando cachaça para ser consagrado. Com essa crise do álcool já viu, né? Vai ser um problema sério. Não se meta com isto. Deus te chamou para ser santo e irrepreensível. Por isso que ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Íntegro, em outras versões, ser perfeito. Isso significa integridade. 2 de Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A tua vocação foi por um chamado único e exclusivo de Deus, não segundo as nossas obras. Olha, amado, obras de filantropia, de caridade, são muito boas, mas não são causa de salvação. As boas obras são o resultado de uma santa vocação, de um chamado exclusivo de Deus para as nossas vidas. Porém, mas conforme a sua própria determinação em graça. Conforme o decreto de Deus. Caiu a grande Babilônia. É o decreto de Deus sendo manifesto, por determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus não está fazendo nada de novo agora. Tudo já foi planejado desde antes da fundação do mundo, inclusive a morte do Cordeiro. Há pessoas que gostam de falar de amor. A moda agora é o amor. O amor é a base de tudo. C.S. Lewis, ele já dizia que Deus sim é amor, mas nem sempre o amor é Deus. Porque você pode falar de Jesus Cristo
sem falar a verdade sobre Jesus Cristo. Essa é a diferença. Quer ver um exemplo? Quando você diz que você precisa, sabe, ir para uma fogueira santa para poder concretizar a tua salvação, ou você receber a manifestação da bênção de Deus, está errado. Totalmente errado. Quando você diz que Jesus, por amor, morreu por todo mundo, por causa do amor, está errado. Ele morreu pelos seus eleitos. O amor só é amor quando ele tem por origem e fonte Deus. Se a fonte não for Deus, não é amor, é humanismo. E Deus não tem parte com o humanismo. Então, versículo 10, por favor, Joás. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Então, amados, nós vivemos no mundo, mas não somos parte do cosmos, ou muito menos do aion. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você está aqui de peregrinação, de passagem. E a vida não termina após a morte. É simplesmente o início de uma glória indescritível. Delícias perpétuas. Então, a dignidade da nossa vocação. Nós fomos chamados a uma vocação santa. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Vamos entender brevemente o contexto do porquê Paulo estava falando isso daqui. Paulo não estava falando como prisioneiro de Cristo, mas no Senhor. Paulo estava preso. E mesmo diante das circunstâncias, não se deixou abater. Continuou, mesmo da prisão, falando da graça de Deus, ensinando, pastoreando as suas ovelhas, o selo do seu apostolado. Esse viver que Paulo fala que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, esse viver, essa dignidade em Cristo, é viver em Cristo, como Cristo e para Cristo. E não pense você que Deus nos deixou, como era na época da lei, o justo viverá da sua fé, da sua capacidade, da sua força. Não, hoje na graça, Deus nos capacita como ministros de uma nova aliança. Então, Deus te condicionou a viveres de modo digno desta vocação. E essa vocação é um chamado para vivermos de forma digna, para que venhamos estar em unidade. Essa união, essa unidade com Cristo tem que ser o reflexo na unidade da igreja, com os irmãos. E o apóstolo Paulo, ele fala de unidade, ele não fala de uniformidade. Pelo contrário, ele fala de multiforme sabedoria. É a graça de Deus em nós, enquanto que a uniformidade é o resultado de uma pressão externa. A unidade não, ela vem do interior, ela vem do Espírito. A unidade externa, ela é mecânica,
Perdão, a unidade não é externa nem mecânica, mas é interna. Ela é orgânica, porque nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, amados, a imperiosa necessidade de nós, Igreja de Cristo, termos esta unidade, sem concorrência. Aqui não há disputa de mercado, não há divisões. Lembram da igreja de Corinto? Uns dizem eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. E Paulo combateu duramente isto. Versículo 2, Joás, por favor, com toda humildade. Agora vamos examinar cada uma dessas palavras. Por isso é que eu falei que seria uma noite pastoral. Tudo isto com o chamado que você tem a sair da Babilônia. Este é o chamado que nós temos a viver, andar de modo digno. E a primeira é humildade. Humildade é renúncia à imposição de interesses pessoais. Humildade de mente é o reconhecimento da dignidade e do valor que o outro tem. Isto significa que não é somente eu que tenho importância para Deus, mas o meu irmão também tem. E a humildade, amado, não é virar o rostinho, fazer uma carinha de coitadinho, não é isto não. Humildade, ela é para ser vivida e demonstrada a cada dia. E Cristo, amado, é o maior exemplo. O reconhecimento da dignidade, do valor que você tem diante de Deus, do quanto você é importante para mim, do quanto nós somos importantes uns para os outros. É por isso que Paulo havia dito aos hebreus, olha, nenhum de vós seja faltoso no que diz respeito às reuniões, aos encontros, aos cultos, e assim ninguém se prive da graça de Deus. Porque nós somos um corpo orgânico. Nós precisamos estar juntos. É aqui na igreja onde as nossas forças são renovadas, onde somos encorajados pelo Espírito Santo, onde através de um testemunho a nossa fé é ativada. É onde eu te estendo a mão e você me estende o seu braço e nós seguimos em frente. Porque o maior exemplo de humildade foi dado lá na cruz. E entre dois ladrões. Então, amado, essa palavra do grego tem a conotação de mentalidade de Cristo, ou seja, pensar como Cristo. Ele esvaziou-se em nosso favor, veio para servir e não ser servido. Nós estamos aqui para nos servirmos uns aos outros. Não é somente os bispos, os pastores, os presbíteros, não. Você também. Com o seu carinho, com a sua oração. Amados, nós estamos aqui em cima e às vezes só Deus sabe como nós subimos aqui. Você acha também que nós somos inatingíveis com tudo o que está acontecendo lá fora? Negativo. Meu Deus, como é que vai ser o culto? E ontem eu tive um casamento para fazer, 4 da tarde. E eu ficava, Senhor, como é que eu vou chegar? Vai de Uber. Eu falei, glória a Deus pelo Uber. Ainda bem que não acabaram com o Uber. E viemos de Uber. E nós estávamos, Senhor, como a bispa Ana falou hoje de manhã, orando. Traz o teu povo em segurança. Sabe, protege-os. Sabe, eles são corajosos. Por isso é que eu falei, vocês são corajosos. Vocês, sabe, têm uma fé incrível que Deus deu para vocês, amados. Quando nós estamos aqui, nós somos mais fortes, amado.
quando nós estamos aqui, é quando nós vemos que é na nossa fraqueza que Deus manifesta a sua graça e o seu poder, amado. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos um do outro. Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade, amados, era desprezada pelos romanos, porque era sinal de fraqueza. E até hoje, essa mentalidade que não é segundo Cristo, persiste por épocas e épocas. Há pessoas que veem humildade como sinal de fraqueza. Humildade é sinal de força. Da sua fraqueza tiraram forças, subjugaram reis, fecharam a boca do leão, venceram a fome, a nudez e a espada. São os heróis da fé, somos nós em Cristo Jesus. Você é este herói da fé. Então, Paulo diz, retorna lá para Efésios 4:2, Joás, e isso, humildade. Agora, mansidão. Bispo Sérgio já pregou sobre isso, macrotomia, se eu não me engano, do grego. É a qualidade da pessoa que se controla, que se domina. É poder sob controle. É a virtude daqueles que não perdem o controle. Você quer ver um teste de mansidão? Estacionamento. Ah, irmãos, que só Jesus, lá fora, às vezes formam-se filas lá fora, e a gente tem que ter mansidão, temos que ter controle. Caramba, a hora do culto, chegasse cedo, chegou em cima da hora, não pode, amados, não entenda mal a ilustração que eu vou usar. Sabe quando um cavalo selvagem, ele é domado, ele é adestrado, ele é treinado. Ele não perde nem a energia e nem o vigor, mas tem todo o seu potencial controlado e é usado para o bem. Sabe quem é que nos dá esse controle, este poder, este domínio? É o Espírito Santo de Deus. E Ele aproveita toda a tua energia, todo o teu potencial para o bem. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Tudo isto é o quê? Fruto do Espírito. Então é o Espírito Santo quem capacita. A longanimidade, volta lá, Joás. Longanimidade, suportando-vos. Mas antes, o que é o longânimo? É ter um ânimo longo, o nome já diz. É estar sempre animado, esperançoso com alguém, principalmente com outro irmão. É ter uma paciência que não é vencida por qualquer circunstância. É a firme paciência no sofrimento ou no infortúnio, mesmo que para isto você tenha que sofrer o agravo. Você lembra daquela série que o nosso apóstolo pregou em 2014 sobre os pacificadores? Vocês ainda não sofreram nem ainda o agravo, mas antes vocês correm direto para um ímpio julgar as vossas causas. Longanimidade, amado. O Espírito Santo nos capacitou com este fruto. E assim, quando nós somos longânimos, ou seja, estamos sempre animados. Sabe por quê? Porque você vê uma reação negativa pelo aspecto da fé. Você está sempre motivado. Hoje nós estávamos aqui de manhã e agora no louvor animadíssimos, sabe, felizes,
Porque nós sabemos que o Espírito que está em nós nos livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Ele nos deu vida, Ele nos salvou, Ele nos trouxe liberdade, Ele nos deu a capacidade de domínio. Mas isto é algo que tem que ser submetido ao Espírito Santo, dia após dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi o que Paulo havia dito. E aí, amado, Crisóstomo dizia que paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Ou seja, a pessoa aguenta um insulto sem amargura e nem lamento. Pô, bispo, o senhor está pedindo uma coisa muito difícil, o senhor não sabe o que eu passo, mas o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo quer fazer com que você mude o seu comportamento. Amados, sabe o que é aprendizagem? Aprendizagem é quando você muda. E o ser humano tem uma resistência muito grande a mudanças. O ser humano, ele só muda quando há uma necessidade. E Deus permite que às vezes tenhamos necessidades, porque é uma condição humana para que sejamos mudados por Deus. Às vezes, você está pedindo algo a Deus agora, e Deus não está permitindo com que venha às tuas mãos, porque você precisa ser mudado. E a mudança, ela requer aprendizagem, mudança de atitude. Eu agia daquela forma, tinha aquele comportamento, hoje eu não tenho mais. Mas não faça isso, não espere chegar à beira da necessidade. Faça porque o Espírito Santo está querendo te conduzir neste processo de transformação diária, para que a tua luz, amado, não seja mais uma luz pequenininha, mas ela vai brilhando, vai crescendo, até ser dia perfeito. Então, suportando-vos em amor, ele diz, poxa, tem muita gente que gosta de usar esse versículo, né? Antigamente, eu também usava muito isso, até eu descobrir o verdadeiro sentido dele. Às vezes não é nem o irmão, mas são aquelas pessoas que não são cristãs e são casca grossa, meu amado. Casca grossa. Então, o que significa isso? Suportando-vos em amor. É sustentar, amado. E não simplesmente ter que aguentar. Aquele irmão, aquela irmã. Talvez você esteja num nível de fé ou de maturidade espiritual um pouquinho mais adiantado que o irmão. Lembra do que Paulo falou? Que nós deveríamos, ter cuidado e amor com aqueles que são débeis na fé. Não é uma fé débil, são débeis na fé. Então, suportando-vos é uma expressão que vem do grego anekomenoi. O significado é ter paciência com alguém até que termine a provocação. Sabe aquele negócio da pessoa estar querendo te provocar para te desestabilizar e você está, glória a Deus. Maior é aquele que está em mim. Mas não tem gasolina, caraca, como é que vai ser? Deus é a nossa provisão. E a pessoa fica, mas e aí, se Deus não fizer? Amado, aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la até o dia final. Ele prometeu, ele é poderoso para cumprir o que prometera. Deve haver um esforço contínuo para manter a unidade do Espírito. É conceder a alguém o favor de ser ouvido naquilo que diz ou que reivindica. É dar o suporte. Amados, é ouvir
quando você não tem tempo para ouvir, mas você pode ouvir. Essa é a diferença. Não é usar de situações para criar desculpas para que você não sustente o seu irmão. Então, o Espírito, a unidade do Espírito, Colossenses 3, 12 a 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. O perdão é viável e é possível. O perdão é uma ordem bíblica. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, volta no 2, Joás, no 3, de Efésios. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O objetivo final de andarmos de modo digno da nossa vocação, esforçando-nos diligentemente, é para quê? Para que haja o vínculo da paz, a perfeita unidade. Esforçando-vos diligentemente indica uma ação claramente ativa, ou seja, é algo que requer uma ação da parte do eleito. É fazermos todo o esforço possível para alcançarmos algo que tanto desejamos. Da mesma forma como você é disciplinado e é diligente para obedecer a Deus, para receber a posse das suas promessas, você também tem que ter a mesma determinação para manter esta unidade à base da paz. Deve haver um esforço contínuo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse esforço caracteriza o cristão que é maduro espiritualmente. O vínculo da paz é o ambiente onde a unidade se desenvolve, ou seja, a paz perpetua a unidade. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto é esforçar-se diligentemente, é você querer, é você desejar na promoção desta paz. Então, eleitos de Deus, para concluir, os que fazem parte, nós, da igreja verdadeira de Jesus, que não se contamina com o sistema da grande meretriz, com o sistema romano, mas que tem o chamado de reproduzir sua nova vida em Cristo, andando na verdade, andando por fé, precisamos manter firmes a nossa postura, a nossa confissão, o nosso testemunho de vida. O mundo lá fora está interessado, amado, em como você vive, qual é o seu padrão, o seu comportamento diante de algo que você, porventura, se frustre, ou seja frustrado. Então, precisamos dar o nosso testemunho. Cristo nos libertou do mundo, do sistema da grande meretriz, proclamar as suas virtudes, esforcemo-nos para manter a unidade do Espírito. Outra coisa, nós não a estabelecemos, ela já foi estabelecida por Cristo.
Nós temos que nos esforçarmos para quê? Para mantê-la. Precisamos manter aquilo que Cristo já estabeleceu. E Ele é o cabeça da igreja. Ele é o líder maior. Pois nele somos todos um. E sendo Ele a cabeça do corpo, nós cristãos somos membros um dos outros e formamos um só e único corpo. Temos o dever de preservar a unidade do Espírito, pois ela já foi estabelecida pelo Senhor, e não mais levantarmos paredes. Lembra do que Paulo falou aos Efésios? Antes havia um muro de separação. No santuário havia um quadrado, um perímetro, uma parte reservada especialmente aos gentios. Eles eram separados do povo judeu. Não existe mais esse tipo de parede, não existe mais os muros de inimizade que antes havia entre nós, mas Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, através do seu corpo. Então, amados, precisamos entender que a nossa unidade e a nossa comunhão manifesta a bênção de Deus, nos distinguindo do mundo, fazendo com que a luz de Cristo seja refletida em nós, em meio a um mundo decaído e já condenado, quando do retorno do Senhor. Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A igreja, a nova Jerusalém, ali, na igreja, Cristo em nós, ordena o Senhor a sua bênção, e não é só a bênção, a vida para sempre. Onde há unidade, onde há comunhão, onde há esforço para se manter o vínculo da paz, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Esta foi a vontade de Deus, assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé. Bispa Cristiane, por gentileza, a bênção apostólica. Muito obrigado pelo seu esforço, por você ter chegado até aqui para ouvir a palavra da verdade. Deus certamente honrará a sua fé para a glória do Senhor. Bispo Sérgio, por favor, também. Amém. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem livre em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, tendo a provisão de Deus nas nossas vidas. Teremos uma semana abençoada. Senhor, em nome de Jesus, declaramos o Teu agir sobrenatural na vida de cada um de nós, na vida do nosso bairro, do nosso estado e do nosso país. Trazendo, Senhor, respostas, trazendo, Senhor, a existência, as Tuas bênçãos em nossas vidas, porque nós declaramos que o justo não é desamparado. Nós declaramos o Teu poder se manifestando em nome de Jesus. Amém.